Estamos, então, prontos para estudar a carta de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos. Essa carta, como eu disse, o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Roma antes, bem antes de passar por Roma. Não conhecia os crentes de lá, a não ser algumas pessoas. Ele não conhecia a igreja, né? Conhecia alguns crentes de outros lugares, de outras regiões, com os quais ele tinha tido contato, mas não conhecia a igreja em Roma, os locais, as casas onde essa igreja se reunia, porque nem tinha templo, né? Os crentes se reuniam nas casas. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo a esses crentes porque ele estava desejoso de vê-los, de encontrar com eles e de compartilhar com eles a sua fé. Nós vamos ler o texto, então, os primeiros 7 versículos do primeiro capítulo. Romanos 1, de 1 a 7. Quem quiser acompanhar na sua própria Bíblia, pode fazê-lo. Nós vamos fazer essa leitura neste momento. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos, quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe no estudo da sua palavra. Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia que recebemos de Ti para vivê-lo na Tua presença e de acordo com a Tua vontade. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, nos abençoado, o Senhor nos tem dado todos os recursos necessários para vivermos de modo que o Teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos também pela provisão salvífica realizada em Cristo Jesus, por meio de quem nós somos lavados no sangue do Cordeiro, e por meio do qual também, na sua ressurreição, temos garantida a vida eterna que nos concede vida para sempre. Nós te agradecemos por todos os privilégios que nós temos de ser chamados teus filhos. E pedimos ao Senhor que nos abençoe nesta tarde, no sentido de aprendermos mais de Ti e de vislumbrarmos as bênçãos eternas do Senhor por meio da Tua palavra e também de praticarmos na nossa vida tudo aquilo que aprendemos de acordo com os Teus ensinamentos. Nós rogamos as Tuas bênçãos, a Tua direção, pedimos pelas pessoas que já estão participando, cada pessoa que tem se disposto a ouvir a Tua palavra, a participar do estudo, que o Senhor esteja abençoando ricamente, dando a cada um e a cada uma, segundo a Tua misericórdia, todas as coisas necessárias para a sua própria vida. Nós oramos pedindo pelas famílias que elas representam e pedindo que o Senhor mesmo dê a cada família tudo aquilo que é necessário para a salvação, que possam reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós
Temos diante de nós a leitura dos 7 primeiros versículos dessa carta, dessa epístola, né, que é um tratado de teologia, teologia da justificação, e nós vamos estudá-la de maneira que possamos receber todos os ensinos que Deus tem para nós a partir desta carta. Paulo e Pedro foram martirizados em Roma, possivelmente. Tanto Paulo como Pedro foram mortos em Roma pelo testemunho do Evangelho. Porém, nenhum dos dois foi fundador da Igreja de Roma. A Igreja de Roma já existia quando Pedro foi a Roma para ser martirizado e quando Paulo também foi a Roma e chegando lá, condenado por César, né? Que era Nero, César daquela época era Nero, o imperador, condenado então por Nero, ele foi decapitado, morrendo lá sem ter participado diretamente da Igreja de Roma. Eles estiveram em Jerusalém, no Pentecostes, os crentes de Roma, alguns que estavam em Roma, certamente estiveram no Pentecostes, em Jerusalém. A igreja, portanto, surgiu depois que esses irmãos que estiveram em Jerusalém por ocasião do Pentecostes, ou ainda crentes convertidos pelo trabalho de Pedro, de Paulo ou de outro apóstolo, foram para Roma e ali eles iniciaram um trabalho que veio a se tornar a primeira igreja evangélica, né? A primeira igreja cristã de Roma. Então, a igreja era predominantemente gentia, tinha menos judeus do que gentios. Quase todos os lugares onde Paulo iniciou o trabalho, geralmente nós tínhamos muitos judeus convertidos. Lá em Roma, havia uma predominância de gentios, porque era uma cidade onde o evangelho tinha chegado, mas onde os judeus estavam sempre presentes, mas não seguindo o evangelho, seguindo o próprio judaísmo. Então, a igreja cristã surgiu mais de crentes gentios do que de crentes judeus. A carta foi escrita bem antes da ida de Paulo a Roma. Paulo tinha grande desejo de visitar a igreja de Roma e de pregar para aqueles irmãos. A carta foi escrita de Corinto. Paulo estava visitando a cidade de Corinto quando ele escreveu a carta para os crentes de Roma. Paulo preparava a oferta dos crentes da Acaia. Acaia é a região onde estava Corinto, onde estava Atenas. Paulo estava preparando, então, uma oferta daqueles crentes da Acaia, Corinto, Roma, Cencreia, da Macedônia, de um modo geral, Filipos, Tessalônica. Ele estava preparando esta oferta para Jerusalém, para os crentes da Palestina, porque havia muita pobreza nessa época na Palestina. Verdadeiramente uma fome grande estava se fazendo presente ali na Palestina, e os crentes da Palestina precisavam de ajuda. Paulo, então, se levanta como um apóstolo para instituir esta oferta e para inspirar os crentes dessa região a serem generosos, né? O cristianismo nos torna generosos. O crente que não contribui, o crente que não sabe entregar dízimos, ofertas, e que não sabe utilizar dos seus bens para abençoar outras pessoas, ele ainda não dá evidências de conversão, porque generosidade é uma característica espiritual de quem é crente em Jesus Cristo. Então, Paulo foi até Jerusalém com essa oferta que ele levantou entre as igrejas da Acaia e da Macedônia, para levar essa oferta até os crentes da Palestina, principalmente os crentes de Jerusalém.
e manifestou de ir de Jerusalém para a Roma e depois para a Espanha. Ele queria que o seu ministério, que já tinha alcançado grande número de cidades da Ásia, pudesse agora atingir a Europa, em Roma, e depois na Espanha. Ele queria fazer essa visita a Roma e a Espanha. Parece-nos que ele não conseguiu chegar à Espanha, mas ele foi em outros lugares e o Evangelho de Paulo atingiu muitos lugares que nós sabemos hoje que foram atingidos pela pregação do apóstolo. Entretanto, a sua prisão em Jerusalém impediu a realização dos seus planos. Quando ele estava em Jerusalém planejando essas coisas, planejando visitar Roma, depois de levar a oferta aos crentes pobres, e planejando, depois de Roma, ir à Espanha para pregar o Evangelho, ele foi preso em Jerusalém, acusado pelos judeus de blasfêmia e de pecado contra a nação judaica. Então, ele preso, e ele argumenta que ele é inocente, mas ele apela para um tribunal, não é, que ficava em Cesareia. Em Cesareia, esse tribunal vai julgá-lo, e ele está ali diante daquele tribunal. A sua discípula, Febe, da igreja de Cencreia, foi portadora da carta aos romanos. Paulo entrega a carta a Febe, e essa vai para Roma. A carta é uma amostra real do gênero epistolar. Se nós quisermos conhecer o que é uma epístola, né, que é mais do que uma carta, porque a carta tem um conteúdo muito pessoal, muito particular, muito de relacionamento individual. Mas a carta chamada epístola, como a carta aos Romanos é chamada, ela, além de ter os aspectos individuais e pessoais, ela tem também um conteúdo que vai além do relacionamento pessoal, passando a constituir um tratado teológico. Ela é um documento doutrinário de alto valor. A doutrina da justificação pela fé está desenvolvida nesta carta de Paulo aos Romanos. Essa carta, inspirada pelo Espírito Santo, é que nos mostra a doutrina da justificação pela fé. Por isso, ela não é só uma carta, mas ela é também uma epístola. Ela tem um conteúdo doutrinário, um documento teológico da mais alta importância para atingir os crentes de Roma e todos os crentes que participassem da leitura desta epístola. A carta trata de alguns assuntos. Rapidamente nós vamos mencioná-los aqui. A carta trata da justiça de Deus, como Deus é justo e como ele manifesta a sua justiça, né? Mostra a revelação natural, isto é, como Deus se revela por meio da natureza também, né? De modo que qualquer pessoa não tem desculpa diante do conhecimento de Deus, porque a revelação natural está aí presente. A carta trata também da extensão universal do pecado, mostra que o pecado atingiu todos os lugares, em todos os tempos, todas as pessoas de todas as raças, tribos e nações, todos nós fomos atingidos pelo pecado, e toda a natureza, inclusive os animais e a própria natureza mineral, vegetal e animal. Portanto, a natureza toda foi corrompida pelo pecado, tal a malignidade do pecado, tal o veneno que o pecado instila. Então, nós precisamos de analisar a extensão universal e a malignidade do pecado. A carta também fala da justificação pela fé. A carta fala da propiciação
pelos nossos pecados, nós vamos ver isso detalhadamente depois. A carta fala da fé verdadeira, do pecado original, fala da união nossa com Cristo, da relação nossa com a lei, da vida no Espírito, da eleição de Israel, fala dos dons espirituais e a vida no Espírito, fala da relação com autoridades, fala da prática da vida cristã diária, como nós devemos praticar aquilo que nós aprendemos. Então, a carta tem um escopo, um objetivo de atingir não só a parte doutrinária, mas também a parte prática da nossa vida cristã. Como viver de acordo com aquilo que nós aprendemos. Como praticar a doutrina que nós aprendemos. Então, essa carta é uma carta extremamente rica e doutrinariamente talvez seja a maior carta do Novo Testamento. Talvez comparada a Efésios apenas, mas é uma carta extremamente rica doutrinariamente. Ela é um tratado teológico. A carta aos Romanos é um tratado teológico a respeito da justificação pela fé, bem como das consequências imediatas e necessárias da vida santificada. Ela não é apenas para nos dar o conhecimento teológico, ela não é apenas um tratado doutrinário que nós vamos estudar para fazer prova depois, né? Como se a gente estivesse num seminário ou estivesse numa escola. Não é isso. Ela é um tratado teológico a respeito da justificação pela fé, mas também de como há consequências imediatas disso na nossa vida. E quais são as consequências imediatas e necessárias dessa doutrina na nossa vida? Isto é, conhecendo a doutrina, o que é necessário fazer imediatamente. O convertido vai ser mudado, transformado pelo poder dessa palavra. O evangelho, portanto, é um evangelho poderoso de transformação. Quando uma pessoa ouve o evangelho e enjoa de ouvir o evangelho e não apresenta transformação, é porque realmente não houve conversão, né? Ou não houve conversão genuína. Ele está apenas ouvinte do evangelho, mas não praticante. Então, o Espírito Santo nos leva a praticar todas estas consequências imediatas e necessárias da vida santificada. Como é que a obra redentora de Cristo afeta toda a história humana, a minha história e a história de todo ser humano? Isso nós precisamos aprender. Como a obra de Cristo é poderosa para afetar toda a história humana e afetar a minha história, afetar a história de judeus e gentios, igualando judeus e gentios em sua natureza, demonstrando que judeus e gentios são pecadores diante de Deus, que não há vantagem nenhuma em ser judeu, né? Mas que se há alguma vantagem, ela vem com uma responsabilidade dobrada. Se há alguma vantagem porque os judeus entraram em contato primeiro com a palavra, há também a consequência imediata, que é responder afirmativamente a essa palavra. Portanto, a história humana de judeus e gentios é igualada, e nós vamos ver que a natureza de homens gentios e judeus é a mesma, e eles estão condenados. Eles estão condenados porque o Evangelho traz essa noção de condenação. Eles estão condenados pela própria lei, que eles não conseguem obedecer. E eles estão igualados em sua natureza e sua condenação. E o Evangelho produz um homem novo. O Evangelho de Jesus Cristo traz um novo homem produzido pela ação do Espírito Santo. E essa vida
que o Espírito Santo traz, uma vida no Espírito, ela é manifestação do poder de Deus. Ou seja, a vida espiritual é o poder de Deus que está em nós. Como o crente deve viver para a glória de Deus, então é isso que o Espírito Santo vai produzir na nossa vida depois de ouvirmos o Evangelho de Jesus Cristo. Então, à guisa de introdução, isso é o que nós estamos vendo, vamos ver na carta aos Romanos. Introduzindo agora Romanos de 1 a 7, nós vamos ver algumas características importantes. Primeira delas, provavelmente a carta foi escrita no ano 57, 58, depois de Cristo, né? Depois de Jesus. Provavelmente de Corinto, como nós já falamos. E esta carta foi escrita por Paulo para preparar a igreja de Roma para uma visita planejada. Ele tinha planejado visitar a igreja de Roma, então ele escreveu a carta. A carta é um preâmbulo da sua visita, isto é uma preparação para a sua visita. A igreja não era conhecida por Paulo, não é? Ela era conhecida apenas pelas referências boas a seu respeito. Paulo, então, tem boas referências da igreja de Roma, e por isso ele tem interesse também em estar com aqueles irmãos para ver o seu desenvolvimento, para ouvir da sua fé e para compartilhar com eles doutrinas importantes que eles precisavam aprender. Agora, é importante notar que as únicas notícias que Paulo tinha, ele não tinha contato direto com a igreja, tinha notícias, mas as notícias eram boas. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Se onde nós fôssemos, nós estivéssemos diante de pessoas que nos conhecessem, porque nós tínhamos ou temos boa reputação. Os romanos tinham essa boa reputação. A igreja era bem considerada. Paulo recebeu notícias desta igreja pelas referências de irmãos, falando bem da igreja, dizendo boas coisas a respeito da igreja. Paulo, então, aprende sobre aquela igreja a partir das referências que ele recebeu. Mas quem é Paulo? Quem é Paulo que está escrevendo a igreja de Roma? Paulo se apresenta, primeira expressão, servo de Jesus Cristo. Quem é Paulo? Havia crentes na igreja que o conheciam. Havia crentes na igreja que conheciam Paulo, alguns crentes. A maioria não conhecia. Mas Paulo se apresenta. Quem ele é? Primeiro, servo de Jesus Cristo. Alguém destituído de todos os seus títulos. Paulo era um sujeito sábio, um sujeito que falava muitas línguas, um sujeito culto, uma pessoa que tinha títulos, que era membro do Sinédrio, que era um advogado inteligente, mas Paulo abre mão de todas as suas qualificações para dizer apenas que ele era servo do Senhor Jesus Cristo. E a palavra servo aqui é uma palavra que é traduzida mais adequadamente por escravo. Então, Paulo, escravo de Jesus Cristo, ele assume a posição de quem não tem qualquer direito e de quem se submete àquele que tem direito de vida ou de morte sobre o escravo, o seu senhor. Paulo está dizendo, olha, eu sou servo de Jesus Cristo, ele domina a minha vida, ele tem direito de vida ou morte sobre a minha vida, eu estou amarrado a ele e estou atado definitivamente a ele,
e eu só faço aquilo que ele deseja, eu só quero aquilo que ele quer, eu só obedeço aquilo que ele manda. Isso é um servo. Isso realmente é alguém que entendeu o que é ser cristão. Meus irmãos, como nós muitas vezes estamos longe desta posição. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Alguém que deseja apenas aquilo que Jesus deseja e faz apenas aquilo que Cristo manda, que obedece apenas aquilo que Cristo determina, que é absolutamente comandado pelo Senhor Jesus, que não tem vontade própria, que está disposto a viver ou morrer pelo seu Senhor. Nós precisamos de gente desta maneira. Precisamos de homens e mulheres que morrem e que vivem, que morrem ou vivem, que morrendo morrem por Jesus Cristo, que vivendo vivam para Jesus Cristo. Esse escravo foi convocado, olha o que ele diz. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele não é servo de qualquer pessoa, ele é servo de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele foi chamado. Ele não foi de livre, espontânea vontade. Ele não foi por sua autorrecreação. Ele não determinou que queria ser apóstolo. Não era mais um título que ele queria, né, para engordar o currículo dele. Agora eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Não. Ele nem queria. Quando ele foi chamado, ele estava agindo de maneira contrária ao Senhor. Quando ele foi chamado, ele ia prender crentes em Jerusalém, mas Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, e ele então, caindo por terra, perguntou: o que queres que eu faça? E Jesus então passou a determinar tudo na vida de Paulo. Ele é escravo, convocado, chamado, escolhido, sem direito nenhum à revogação. Ele foi convocado como escravo. É uma situação inexcusável, não tem jeito de arrumar desculpa para isso. Como é que você entende o chamado de Jesus Cristo para a sua vida? Ele é inexcusável? Você reage de como quando alguém fala que Jesus te chamou? Você entende que Jesus te chamou porque ele é dono da sua vida e quer que você ande de acordo com a vontade dele, onde quer que você esteja? Tem muita gente que às vezes não entende por que está num determinado lugar, ou por que nós estamos num determinado lugar e não em outro, por que estamos fazendo determinadas coisas e não outras, porque nós nos sentimos convocados, e o convocado precisa apenas de uma coisa: obedecer. Convocado tem um chamado do qual ele não pode se excusar. É inexcusável e é irrevogável também. Deus não revoga o seu chamado. Esse escravo, então, foi convocado, chamado sem direito a desobedecer, sem direito a renunciar ao chamado, para ser apóstolo. Paulo está dizendo: olha, mesmo que eu não quisesse, e eu não queria, mas eu fui convocado, e não tem jeito de dizer não, porque agora eu sou escravo, e o escravo faz aquilo que o Senhor quer, e eu voluntariamente quero fazer aquilo que o Senhor Jesus quiser. Eu estou totalmente à vontade. Eu estou escravo, mas sou livre. Sou escravo porque eu quero fazer a vontade dele e só dele. Mas sou livre porque eu escolhi também ser escravo depois que eu conheci Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Que coisa maravilhosa quando a gente, depois de entender isso, se torna voluntariamente escravo do Senhor Jesus Cristo. Aquela situação compulsória do chamado de Jesus Cristo passa agora a ser um convite. E esse convite também é irrevogável e é inexcusável. E nós aceitamos o convite de bom grado para servir ao Senhor Jesus com toda alegria. Eu e você precisamos dessa experiência de escravo convocado para ser servo de Jesus Cristo. Mas Paulo foi chamado para ser apóstolo. O que é que significa ser apóstolo? Primeiro de tudo, ele foi
escolhido por Deus. O que é apóstolo? Ele é um mensageiro. O apóstolo aqui é um mensageiro. Porém, esta palavra apóstolo, para os 12 iniciais e para o apóstolo Paulo, tem um significado especial. É um ministério temporário, é um ofício temporário, não é permanente. Quando morreu João, o evangelista, aí próximo do ano 100 depois de Cristo, ele era o último apóstolo vivo. Acabou, cessou esse ministério apostólico, cessou esse ofício apostólico, porque estes apóstolos tinham uma característica completamente diferente de qualquer outro missionário que apareceu desde então na face da terra. Quais são as características diferentes? Primeiro, escolhido pelo próprio Deus. Foi Deus quem chamou o apóstolo Paulo. Não é por meio de Jesus Cristo, é claro, mas foi escolhido pelo próprio Deus. Primeiro de tudo, então, os apóstolos foram escolhidos por Deus ou por Jesus Cristo, tanto faz, não é? Mas os escolhidos foram escolhidos por Jesus Cristo. Não apareceram, não chegaram e disseram assim, olha, tem vaga para apóstolo? Se tiver, eu estou aqui na boca. Eu quero passar no teste e quero ser apóstolo. Não foi assim. Jesus chamou os que ele quis, não os que queriam ser apóstolos. Chamou os que ele quis. Paulo foi chamado assim, foi escolhido por Deus. Foi chamado por Jesus Cristo. Então, escolhido por Deus, chamado por Jesus Cristo. Então, o chamado é de Jesus. O apóstolo é de Jesus, portanto, ele é chamado por Jesus. Terceiro, é testemunha de sua ressurreição. Nenhum outro apóstolo de todos os tempos, isto é, apóstolos que surgiram aí e que nem e nós temos hoje tantos apóstolos no Brasil e no mundo, mas nenhum deles é verdadeiramente apóstolo, porque não são testemunhas da ressurreição de Jesus. Os 12 mais Paulo foram testemunhas da ressurreição. Os 11, né? Porque Judas se perdeu. Mas os 11 mais Judas, mais Paulo, desculpem, os 11 mais o apóstolo Paulo, foram testemunhas da sua ressurreição. Jesus foi visto por todos eles, participou de comida com eles, eles tocaram Jesus, seguraram suas vestes, seguraram seu corpo. Paulo também teve essa possibilidade de ver Jesus, de tocar. Então, nós sabemos que houve testemunha ocular da ressurreição. O apóstolo João fala disso, dizendo assim, que o que nossos olhos viram, o que nossas mãos tocaram da palavra da verdade, isto é, ele está dizendo que Jesus não é uma aparição, Jesus não é um fantasma, Jesus ressuscitou com um corpo verdadeiro, e eles foram testemunhas da sua ressurreição. Nenhum outro apóstolo desde então, nenhum outro missionário desde então, nenhum outro crente, nenhum outro pastor, ninguém viu Jesus ressurreto. Ninguém. Portanto, não há ninguém que seja digno de ser chamado apóstolo nos dias atuais. Quarto, convivendo com Jesus Cristo por 3 anos. Os apóstolos conviveram com Jesus Cristo por 3 anos. O apóstolo Paulo aprendeu o evangelho diretamente de Jesus num período em que ele esteve no deserto da Arábia, sozinho, por 3 anos. E ele disse que ele recebeu revelações do Senhor. Então, o próprio Jesus Cristo falou com Paulo nesse período, ensinando a ele o evangelho, porque ele disse que não aprendeu o evangelho com Pedro, nem com Tiago, nem com João. Ele aprendeu o evangelho do próprio Senhor. Isso demonstra que Paulo também teve essa convivência com o Senhor Jesus Cristo. Quinto, ele recebeu ministração do Senhor, nós já acabamos de falar. Ele recebeu ministração do próprio Jesus, convivendo com ele por 3 anos. E, sexto, com a autoridade de Jesus Cristo para ensino e escrita, ou seja, a palavra apostólica inspirada pelo Espírito Santo é palavra de Jesus, tem autoridade de palavra de Jesus, tem peso de palavra de Deus. Por isso que nós lemos Romanos, lemos Coríntios, lemos Tiago, lemos Judas, lemos João, lemos Pedro, e temos certeza que é palavra de Deus, porque a palavra apostólica
é palavra autoritativa, quando ela é inspirada pelo Espírito Santo. A igreja reconheceu essas palavras, esses textos que nós acabamos de mencionar, e esses textos passaram a compor a palavra de Deus, que são exatamente palavra do Senhor Jesus Cristo, pela boca dos seus apóstolos e profetas. Por isso nós podemos confirmar essa palavra. Como este ministério apostólico não existe mais, porque ele cessou. Então, cessou com a morte do último apóstolo, que foi o apóstolo João. Portanto, esse ministério apostólico, esse ofício apostólico, já não existe mais. Por quê? Porque não preenche as características que nós citamos aqui. Quais características? As características de ser escolhido diretamente por Deus, chamado por Jesus Cristo, ser testemunha da sua ressurreição, conviver com Jesus Cristo por 3 anos e receber ministração direta dele, ter a autoridade de Jesus para ensino e para escrita e ser fundamentos da Igreja de Cristo, conforme Paulo nos ensina aos Efésios, dizendo que Jesus é a pedra angular e os apóstolos são o fundamento da igreja. Nossa igreja, portanto, é fundada em Jesus Cristo, mas ela é apostólica na sua doutrina. Por quê? Porque a doutrina é de Jesus por meio dos apóstolos. Não sei se entenderam, mas espero que tenham entendido essa questão. Como esse ministério, então, apostólico não existe mais, ele cessou. Então, quem é apóstolo hoje pode ser no sentido de ser missionário, mas não no sentido original da palavra, referindo-se a Jesus, aos discípulos de Jesus. Nem os outros discípulos de Jesus que faziam parte do grupo maior, de mais de 70, de mais de 120, reivindicaram para si o título de apóstolo, somente os 11 e Paulo. Portanto, eles são verdadeiramente apóstolos do Senhor. Paulo foi chamado especificamente para esse ministério, isto é, ele foi separado para o Evangelho. Olha só, significa o quê? Que Paulo foi separado por Deus para este Evangelho, separado para o ministério de pregar o Evangelho, esse ministério apostólico. Paulo foi escolhido diretamente por Deus e separado. Ou seja, Paulo, você não presta para mais nada, você vai fazer o que eu mandar, você vai pregar o Evangelho. Tudo que você for fazer fora disso, está fora do meu plano para você. Meu plano é que você pregue o Evangelho, inste a tempo, fora de tempo. Pregue em todo lugar que eu te mandar, em todo lugar que eu te colocar. Isso é o que Jesus ordenou a Paulo, né? Então, Paulo estava separado, preparado exclusivamente para um serviço, para o Evangelho de Deus. Não para fazer mais nada, mas apenas para pregar o Evangelho. Dessa maneira, Paulo, então, entende que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Meus irmãos, nós também fomos separados para o Evangelho de Deus. Nós misturamos as coisas, mas a prioridade da nossa vida não é cuidar da nossa vida física, material, humana, deste mundo, a nossa vida física. A prioridade nossa é falar do amor de Jesus. Nós vamos viver no máximo 80 anos, 70 anos, 75 anos, sabemos quanto, mas nós não podemos investir mais tempo em nossa própria vida que vai ficar aqui. Nós precisamos pregar o Evangelho, anunciar a palavra, porque nós também fomos separados para o Evangelho. Não fomos separados do mesmo modo que Paulo, com exclusividade, mas fomos separados para uma vida de testemunho, uma vida que fale do amor de Deus por meio da nossa própria vida, do nosso próprio viver, da nossa própria prática diária. Então, a pregação do Evangelho de Deus é a obra para a qual Paulo foi chamado. Pregação do Evangelho de Deus que foi prometido por meio do próprio Deus, por meio dos profetas de Deus. O próprio Deus prometeu o Evangelho por meio dos profetas do Velho Testamento, nas Escrituras. Então,
Deus não deixou sem aviso as pessoas. Elas sabiam que viria o tempo do Evangelho, né? É chegado a vós o reino dos céus, disse Jesus. Porque os apóstolos e os profetas do Velho Testamento tinham anunciado a chegada do reino. O evangelho do reino estava sendo pregado por Jesus e por João Batista. Depois foi pregado por Paulo e pelos outros apóstolos. Então, Deus, outrora, prometeu, por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, esse evangelho. O evangelho é um desígnio de Deus por meio de uma pessoa, seu filho. Então, o evangelho é uma pregação do próprio Deus por meio de seus profetas e agora por meio de seus apóstolos. Agora por meio de seus apóstolos. Por quê? Porque agora o evangelho já foi cumprido na pessoa de Jesus. Jesus já veio, já morreu pelos pecadores, já derramou o seu sangue, já ressuscitou dos mortos para garantir vida eterna. Agora, então, aquelas promessas do Velho Testamento já se cumpriram no Novo Testamento. E agora o Evangelho deve ser pregado na sua inteireza, porque ele não é mais uma promessa futura, mas ele é uma esperança verdadeira. Ele é uma prática real na nossa vida. O Evangelho é um desígnio de Deus, é algo que Deus determinou por meio de uma pessoa, seu filho, né? O Evangelho é uma pessoa que encarna a mensagem de Deus. O Evangelho é Cristo. O Evangelho não é uma conversa, não é um discurso. O Evangelho não é um livro. O Evangelho não é uma pregação. O Evangelho é uma pessoa e a sua obra redentora. Essa pessoa é Jesus Cristo. O Evangelho é falar, então, da obra de Jesus Cristo, que salvou e que salva o pecador. Por meio do quê? Por meio da encarnação. Ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade. Mas ele veio ele veio em carne. Olha só, o Evangelho é uma declaração de que Jesus Cristo veio em carne. O Evangelho é uma declaração de que Jesus veio encarnar-se. Então, faz parte da pregação evangélica dizer que Jesus encarnou-se, que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Faz parte da declaração evangélica, da pregação evangélica, falar da encarnação. Paulo diz isso aqui no versículo 3, dizendo o seguinte: com respeito a seu filho, né? Então, por intermédio das Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ou seja, Jesus nasceu da descendência de Davi. Ele foi encarnado. Maria teve um filho, e esse filho é da descendência de Davi. Né? Por quê? Porque Maria é descendente de Davi. Não porque José, embora José também seja descendente de Davi, mas não porque ele seja filho de José, mas porque ele é filho de Maria. E Maria é da descendência de Davi. Portanto, Jesus é encarnado, e sendo encarnado, ele é o cumprimento do Evangelho. Jesus se encarnou para a consecução do propósito de Deus. Qual o propósito de Deus? Aquela promessa que Deus tinha dado de que seu filho viria da descendência de Davi. Havia promessas no Velho Testamento de que Jesus viria da descendência de Davi. O Salvador, o Senhor, viria da descendência de Davi. Foi designado Filho de Deus, com poder em santidade, ou seja, ele foi designado Filho de Deus para uma vida de perfeita santidade. Isso significa de perfeita obediência à palavra da lei, de perfeita obediência aos 10 mandamentos e a toda a lei expressa em Levítico e em Deuteronômio. Jesus foi designado Filho de Deus com poder em santidade, confirmados em sua ressurreição. Por quê? Porque cumpriu plenamente toda a lei. Por isso ele foi confirmado em sua ressurreição. Ele é o Senhor e foi feito Senhor e Cristo. Por causa do quê? Porque não pecou, andou em obediência,
realizou a nossa salvação por méritos, mérito de andar em plena obediência à lei, e conquistou a morte, ressuscitando dos mortos. O Evangelho é essa boa nova do que Cristo fez. Essa boa nova que deve ser pregada é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E por intermédio de sua perfeita e vitoriosa obra, é que dele recebemos a vida eterna. A vida eterna nos é garantida como uma obrigação. Deus não pode deixar de nos dar vida eterna. Por quê? Primeiro, porque Jesus Cristo a conquistou na cruz do Calvário. Na plena obediência ao Pai, na perfeita realização de todas as obras, na plenitude da submissão total ao Pai. Então, Jesus conquistou o direito de vida eterna. Segundo, Jesus conquistou o direito de vida eterna saindo do túmulo, recuperando a vida, sendo novamente um ser vivo, corporalmente vivo. Alguém nega a ressurreição corporal? Os coríntios mesmo negavam isso. Nós estamos afirmando que toda ressurreição é corporal. Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. E isso é a garantia eterna de que Deus tem que nos vivificar. Não há possibilidade alguma de Deus não fazer isso. Ele não pode não fazer isso, porque ele estaria quebrando todos os pactos realizados com Abraão, Isaac, Jacó, Davi e a nova aliança feita em Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é o Senhor, foi feito Senhor e Cristo, e o Evangelho é a boa nova daquilo que Cristo fez. E por intermédio de sua perfeita vitória, de sua vitoriosa obra na cruz do Calvário, é que dele recebemos vida eterna para viver para sempre. Recebemos, então, vida eterna do Senhor. Mas Paulo continua dizendo que por intermédio do Senhor Jesus Cristo, ele recebeu graça. Agora ele vai falar dele, né? Ele vai falar dele, que ele veio a receber graça no versículo 5. Ele vai dizer que recebeu graça, que é a manifestação soberana do amor de Deus em sua vida, e recebeu o apostolado por amor do seu nome. Isto é, ele tem uma missão de anunciar o evangelho, e isso ele deve fazer por amor ao nome do Senhor Jesus, para que entre todos os gentios haja quem exerça a fé e quem ande em obediência. Ou seja, Paulo está dizendo que ele foi escolhido para receber a graça e o apostolado. Graça significa o favor imerecido, a manifestação soberana do amor de Deus na sua vida. E o apostolado, que é a manifestação de ser escolhido como missionário por amor do seu nome, isto é, para pregar motivado pelo amor do nome do Senhor Jesus. Ou seja, é o amor ao nome do Senhor Jesus e a consciência da graça imensa que ele recebeu no apostolado, não é? Que é uma missão maravilhosa, especial, particular, que muitos homens desejariam, mas que não receberam. Então, baseado nisso, é que Paulo, por amor ao nome de Jesus e por tanta graça que ele recebeu, ele quer pregar o evangelho a todas as pessoas. Ele quer que o evangelho chegue entre todos os gentios. Para quê? Para que eles venham exercer fé salvadora em Cristo Jesus. Então, por amor do nome de Jesus, ele prega para que entre todos os gentios haja quem exerça fé e ande em obediência. A obediência que é manifestação da fé genuína. Você quer saber se tem fé genuína? Procure ver se você anda em obediência de coração. Não aquela obediência forçada, que às vezes a gente faz porque é obrigado. Não, mas aquela obediência de coração. Vamos analisar isso na nossa vida.
e ver se realmente nós somos obedientes ao Senhor de todo o coração. O Evangelho, portanto, é isso. E o apóstolo Paulo é transformado pelo poder do Evangelho para promover entre os gentios essa obediência de coração. E agora, essa obediência é manifestação da fé genuína. Ele está dizendo aos romanos, olha, se vocês realmente obedecem, é uma evidência clara de que vocês têm fé. O que tem sido dito de vocês, a respeito da fé de vocês, é manifestado na obediência que eu também ouço dizer que vocês têm. Então, vocês são crentes genuínos, e eu dou graças a Deus por isso. Dentre aqueles que são alcançados pelo Evangelho, vocês, irmãos de Roma, também foram chamados, e agora vocês pertencem a Jesus Cristo. Vocês precisam entender isso, que quem foi chamado pelo Evangelho pertence a Jesus Cristo. Vocês agora não são mais de vocês são de Cristo. Foram comprados com o sangue de Cristo, pertencem a Cristo, são dele em todo o tempo, para todas as coisas. Pertencem a ele, serão redimidos por ele, serão ressuscitados por ele, serão glorificados por ele para viver com ele para sempre. Isso é o que o Evangelho produziu na vida de vocês, meus irmãos de Roma. Isso é o que Paulo está dizendo aos crentes de Roma. Então, ele está escrevendo para dizer aos crentes de Roma que eles pertencem exclusivamente ao Senhor Jesus. Ele diz, então, estou escrevendo à igreja em Roma. Estou escrevendo à igreja em Roma. Vocês todos são amados de Deus. E são amados por Deus e pertencentes a Deus. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam que vocês são santos, separados para Deus. Pertencem exclusivamente a Deus. E vocês sendo santos, vocês são chamados para viver em santidade. O chamado de vocês é para uma vida santa. Nós também precisamos de atender esse chamado, porque o chamado nós, crentes de hoje, crentes de Cacoal, é para viver uma vida santa. Paulo tinha razão e tem razão em dizer que os crentes de Roma foram chamados para pertencer exclusivamente a Deus e que devem entregar a sua vida totalmente ao Senhor. E que nós também somos chamados para pertencer a Deus. E ele então termina dizendo, minha saudação, eu estou saudando a vocês de cujo número também vocês são chamados para ser de Jesus Cristo, vocês que são pertencentes a Jesus Cristo, eu saúdo vocês com a graça e com a paz da parte de Deus, nosso Pai. A graça que é a manifestação soberana da vontade de Deus na vida de vocês, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, Deus providenciou a salvação de vocês pela graça, isto é, por decidir favoravelmente a abençoar vocês. Decidir favoravelmente a abençoar vocês. Isso é graça de Deus. E Deus decidiu salvar vocês pela graça. E por isso vocês podem ter paz com Deus, porque Ele operou a reconciliação. A paz com Deus vem pela reconciliação, isto é, Deus reconciliou vocês com Ele. Quando vocês estavam mortos em pecado, Deus deu vida eterna em Cristo Jesus, perdoou seus pecados e garantiu uma vida nova para vocês. Agora vocês são reconciliados, são novamente amigos de Deus, e por isso vocês podem ser gratos a Deus pela salvação que Ele dá a vocês. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que opera juntamente com o Pai toda esta grandiosa salvação. Estes são alguns momentos especiais que nós estamos tendo na introdução da carta aos Romanos. Nós cremos que é um assunto muito importante, que é muito atrativo. Nós aprendemos bastante sobre a ação de Deus na vida de Paulo e na nossa vida por meio dessa introdução. Mas nós temos algumas aplicações que eu gostaria de fazer agora
enquanto nós temos algum tempo. A primeira aplicação é que Paulo conhecia a igreja de Roma pelas notícias a seu respeito. Como será que as pessoas conhecem a nós, ou como elas se referem a nós, crentes de hoje? Qual é o nosso testemunho? O que elas dizem a nosso respeito? É importante pensar nisso, né? A igreja de Roma era bem nomeada, a igreja de Roma era bem avaliada, as pessoas diziam coisas boas a respeito da igreja de Roma. Isso alegrou o coração do apóstolo Paulo. Nós também precisamos de ter um bom testemunho daqueles que são de fora ou daqueles que são crentes de outras localidades, para que realmente nós tenhamos um bom testemunho e glorifiquemos a Deus com a nossa vida. Segundo, Paulo se declara servo de Cristo. É uma relação em que Paulo se oferece como escravo do Senhor Jesus Cristo. Ele voluntariamente é escravo do Senhor Jesus. Como é a sua relação com Jesus Cristo? Você se considera escravo dele? Ou você é daqueles que ordenam Jesus para fazer isso, fazer aquilo, determinam o que ele tem que fazer, declaram o que ele tem que realizar? Como é a sua relação com Jesus Cristo? Você é servo? Se é servo, você entregou totalmente sua vida ao Senhor, entregou sua vontade a Ele para que Ele realize perfeitamente a vontade dEle? Terceira aplicação. Paulo recebeu uma convocação para servir a Cristo. Convocação, isto é, algo do que não se pode excusar. Não tem jeito de escapar, de se esconder desta situação. Sem possibilidade de renunciar a essa convocação. Paulo recebeu essa convocação desta maneira. Você é convocado para ser testemunha. Isso não é opcional. Como você reage a isso? Não é opcional. Você não é testemunha quando você decidir, você não é testemunha quando você quiser, você não é testemunha o dia que der certo, você é testemunha, foi convocado para isso. Como você reage a essa situação? Quarto, Paulo foi separado para o ministério apostólico. Separado. Ou seja, foi escolhido particularmente para esse ministério, só servia para esse ministério e ele tinha que investir todo o tempo da sua vida nesse ministério. Nós fomos separados para testemunhar. Também nós fomos separados para testemunhar. Como temos usado as oportunidades diárias para testemunhar, para dizer que somos servos de Deus? Quinto, o que significa para nós dizermos que o Evangelho é uma pessoa viva? O que dizer? Como reagir à institucionalização do Evangelho? O que significa isso? Institucionalização do Evangelho. Uma mensagem vazia, sem manifestação de poder e de vida. Uma mensagem que não altera nada a vida das pessoas. Uma mensagem que é pregada dentro do templo, quando nós saímos para fora do templo, ela já perdeu o efeito e não altera mais a nossa vida. Uma mensagem que não muda nosso comportamento, não muda nosso caráter. Qual é o significado para nós de dizermos que o Evangelho é uma pessoa viva? Se nós dizemos que o Evangelho é uma pessoa viva, o que de diferente isso teria que produzir no nosso viver? Cada um tem que responder por si. E sexta, como entender o conteúdo da saudação? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. É uma saudação, né? Paulo está saudando os crentes de Roma. Como entender isso? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Como entender essa saudação? Bom, nós podemos entendê-la da seguinte maneira. Graça é tudo aquilo que foi feito em Cristo. Todas as ações de Deus no sentido de tornar possível a nossa salvação. E não custou absolutamente nada. Isso é graça. E paz é aquilo que resultou dessa salvação.
paz resultou da nossa salvação. A operação da pacificação, por Deus, né, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo, é que traz paz ao pecador. Nós podemos gozar paz somente pela graça de Deus. E a paz é a reconciliação com o Pai, a reconciliação conosco mesmo, né, de nós conosco mesmo, e a reconciliação com os irmãos, com as pessoas, com os homens, né, por meio do sangue do Cordeiro. Então, graça é tudo aquilo que Deus fez voluntariamente, espontaneamente, e ofereceu a nós como redenção, e paz é tudo que resulta desta ação de Deus, pacificando a nossa relação com Ele, a nossa relação conosco mesmo e a nossa relação com o próximo, por meio do sangue de Jesus Cristo. Isso é o que significa graça e paz. Que Deus nos permita compreender essa palavra e, mais do que isso, nos permita sermos praticantes dessa palavra. E a palavra do Senhor nos ajude a sermos fiéis na interpretação do texto, na compreensão e na expansão, na programação de expandir esse texto para outros